Olá, meus amores, tudo bem? Meu nome é Juliana Gabriel, sou médica endocrinologista e o vídeo de hoje vai falar sobre um dos grandes aprendizados que eu tive em 2020, que é sobre a impermanência. Na verdade, a ideia de gravar esse vídeo veio depois de eu ter assistido dois conteúdos aqui na internet. Na verdade, eu também sou impactada por conteúdos da internet. Um deles foi um vídeo da Flávia Melissa, eu gosto muito do trabalho dela. Ela é uma grande mentora para mim quando a gente fala de educação emocional. E uma live do Matheus, do Vida Veda, onde ele falava também sobre essas questões. E isso me trouxe algumas reflexões que eu queria compartilhar aqui com vocês, né? Então, na verdade, esse ano de 2020 foi um ano muito maluco, está sendo ainda, né, gente? Quem está assistindo aí, no momento em que esse vídeo for postado, a gente está no fim do ano, né? Dezembro, mas esse ano está sendo um ano muito maluco. Todo fim de ano eu acabo fazendo conteúdos sobre metas de ano novo. Eu tenho como hábito todo ano, chegando nessa época, dar uma paradinha, olhar para as coisas que aconteceram no ano, olhar para os ganhos que eu tive, olhar para as minhas metas que eu fiz no ano anterior e ver o que eu consegui, o que eu não consegui, o que mudou em termos de desejo, porque a gente muda também. E aí a gente começa a falar um pouco do tema desse vídeo, né, que é a impermanência. E esse ano eu não estava sentindo de trazer conteúdo sobre isso, sabe? Apesar de todo ano eu falar sobre isso, quem me acompanha há mais tempo, tanto no Instagram quanto no YouTube, sabe que eu venho falando sempre sobre isso. E eu não estava conseguindo entender muito bem por quê, até que eu vi esses dois conteúdos e eu acabei entendendo. A gente não tá num ano normal, né, meus amores? A gente passou por muita coisa esse ano. E mesmo quem não adoeceu, mesmo quem não pegou o coronavírus, mesmo quem não perdeu nenhum parente e tá nessa classe de privilegiados que talvez não tenham sentido a pandemia tão de perto, em algum nível a gente foi impactado, né? E eu acho que uma das principais lições que isso trouxe pra gente esse ano é que nada é permanente. A gente acha que a gente tem controle sobre as coisas, mas a gente não tem controle sobre nada. Essa é a verdade. E grande parte do nosso sofrimento, talvez, né, não lógico, não estou falando de quem realmente adoeceu, ou quem, enfim, teve algum parente ou ente querido que adoeceu ou foi levado por essa doença, né, mas grande parte do nosso sofrimento é quando a gente se vê diante de uma mudança ou de uma loucura, como foi e está sendo essa pandemia, vem de um lugar da gente querer controlar as coisas e da gente não admitir que as coisas mudam. Na verdade, isso é muito cultural, isso é nosso, isso é até uma proteção da nossa mente, a gente querer que as coisas fiquem como estão, porque isso dá menos trabalho, porque isso demanda menos esforço e energia da nossa parte. Então o nosso cérebro está sempre buscando padrões, ele está sempre buscando rotina, ele está sempre buscando repetir os mesmos comportamentos. Mas a vida está aí para nos mostrar que não é bem assim. E eu acho que essa pandemia ela veio para esfregar isso na nossa cara de uma forma até bem enfática, se é que eu posso falar desse jeito, né, gente? E aí, em algum nível, cada um de nós teve que se deparar com como é lidar com não ter controle sobre nada. Como é lidar com mudanças, ainda que sejam contra a nossa vontade. Como é lidar com essa permanência, impermanência, né? E quanto mais a gente resiste a ela, mais sofrimento vem. E eu acho que um dos aprendizados que eu tive agora, no fim do ano, principalmente ouvindo outras pessoas falando sobre isso, como a Flávia e o Matheus, é justamente fazer esse exercício de abrir mão do controle, que é tão difícil. Então eu quero deixar claro para vocês que eu não tô aqui porque eu já zerei essa fase, não tô aqui falando de um lugar de quem, agora estou uma pessoa desapegada, não ligo mais para nada, não é. Mas no momento em que eu comecei a ficar consciente sobre isso, e que eu comecei a tentar exercitar, não controlar tanto assim o que vai acontecer, eu acabei experimentando uma paz. E eu fiz isso algumas vezes em momentos de meditação. Vocês sabem que eu gosto muito de meditar, já fiz vídeo aqui no canal sobre isso, como começar a meditar. Pretendo em 2021 trazer mais conteúdos sobre meditação. E nesse momento em que eu parei para meditar e experimentei a sensação de abrir mão do controle, veio a paz e um pouco desse cansaço, um pouco desse esgotamento que eu estava sentindo pelo final do ano se dissipou. Então eu resolvi trazer um pouquinho disso para vocês e até chegar à conclusão que esses meus dois queridos conhecidos e, enfim, que me inspiraram a gravar esse vídeo também chegaram, né?
Vamos tentar experimentar usar as armas que a gente tem hoje. Vamos tentar abrir mão do controle, de tentar entender, de tentar antecipar o que vai acontecer amanhã e viver o melhor que a gente pode viver da melhor forma que a gente pode, com os melhores recursos que a gente tem hoje. O Matheus, ele falou muito nessa live sobre o que você pode fazer com o que você tem hoje. E muitas vezes a gente deixa de fazer o que a gente pode porque isso é abaixo daquilo que a gente gostaria. Então vamos dizer que eu tenha 10 coisas para fazer e fazer uma coisa só parece muito pouco diante das 10 que eu tenho que fazer e a gente acaba muitas vezes não fazendo nenhuma. Isso me impactou muito quando ele falou e eu estou repetindo aqui para vocês porque eu acho que tem tudo a ver com esse esgotamento de fim de ano que em algum nível todos nós estamos vivendo. Então se eu posso deixar alguma contribuiçãozinha aqui para vocês sobre esse tema, a gente tem que começar a refletir sobre isso, a gente tem que começar a praticar um pouco mais, aceitar que as coisas mudam e que muitas vezes as mudanças que inicialmente pra gente podem parecer ruins, às vezes estão vindo para um bem maior ou às vezes estão vindo para nos ensinar lições importantes sobre nós mesmos. Então vamos tentar praticar esse desapego de controle, praticar aceitar a impermanência e praticar conseguir lutar com as armas que a gente tem hoje, sem esperar o momento ideal para fazer o que tem que ser feito, sem esperar as condições ideais, sem esperar o final de semana, o fim do ano, o ano que vem, ou quando eu tiver dinheiro, ou quando eu me aposentar, ou quando eu estiver de férias, ou quando eu estiver magro ou magra, ou quando, enfim, sem esperar. Que tal fazer um pouquinho hoje? E se hoje o que você consegue fazer é só 1 minuto de meditação, ou é só ouvir esse vídeo, que seja. E que seja esse o seu momento de descanso, o seu momento de paz, o seu momento de aceitar a impermanência da vida. É isso, meus amores. Era esse o recadinho que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Deixa aqui para mim nos comentários um pouquinho do que vocês estão sentindo em relação a esse fim de ano e quais foram os aprendizados que vocês tiveram com toda essa doideira que a gente está vivendo. Eu vou gostar muito de ouvir vocês e a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo bem grande. Até a próxima. Tchau, tchau.